pode assentar-se. É muito importante, na nossa caminhada, nós discernirmos o agir do Senhor, o tempo do Senhor, a voz do Senhor. Porque se nós construirmos a habilidade de discernirmos o agir do Senhor e o mover, a presença do Senhor, nós vamos ser colocados num lugar muito especial para nós. Nós vamos ser colocados no lugar de desfrute. E o melhor lugar que eu e você podemos estar é nesse lugar com a habilidade de desfrutarmos da fidelidade, da honra, da bondade, do cuidado e do milagre do Senhor. E eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite a respeito dessa arte de discernir. E eu quero trabalhar com você também o contraponto de como nós enxergamos as coisas. Cada um tem um jeito de enxergar, cada um tem um jeito de interpretar, e cada um tem um jeito de falar. Você fala da sua experiência com Deus de um jeito, eu falo da minha de uma outra forma. Nós podemos estar no mesmo ambiente, com a mesma contemplação, sendo tocado da mesma forma, que nós vamos apresentar de forma diferente a experiência que estamos tendo. Isso é a riqueza única que Deus dá para cada filho e para cada filha. Então, nessa noite eu quero pegar a palavra de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo 24. E nesse jeito diferente de enxergar as coisas, Mateus vai falar da sua experiência da seguinte maneira: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Esse é o jeito de Mateus falar da experiência desse momento. Agora vamos para Marcos, capítulo 4, versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essa riqueza de detalhes que cada um descreve com o seu jeito de enxergar e com o seu jeito de interpretar, nos desafia a uma caminhada. Esses dias eu fui surpreendida com uma conversa. E depois que eu fui surpreendido com essa conversa, eu fui buscar alguns textos que pudessem trazer luz ao meu coração daquilo que eu tinha ouvido. Uma pessoa que estava passando por um momento de muito sofrimento, de muita angústia, aonde o seu coração estava realmente sofrendo, ela me disse que ela estava buscando no IA aconselhamento, respostas. E ela me disse o seguinte: você sabia, pastora, que até que fala direitinho? Que quando a gente coloca as nossas dores ali, nós colocamos as nossas questões ali, traz uma resposta pertinente? E eu falei assim: é mesmo? Vocês me conhecem, né, gente? Vocês sabem como é que eu faço, né? É mesmo? Você está fazendo isso? Você está tão sem pessoas nas quais possa te consolar, possa te apoiar, possa identificar com o seu sofrimento, que você precisa dessas ferramentas
para ser fortalecido e consolado? Isso me inquietou. Me inquietou porque eu fiquei pensando que se estamos vivendo dias onde pessoas correm atrás de sonhos, conselhos, direções sugeridos por IAs ou outros chats por aí, aonde nós vamos chegar? Aonde o ser humano vai ficar? E aí eu fui procurar outros artigos e percebi que muitas pessoas estão correndo atrás dos seus sonhos, estão fazendo investimentos sem discernir corretamente, apenas, vamos dizer assim, o que um algoritmo direciona, sugere, ou o que uma máquina está sugerindo, algo sem coração, algo sem sentimento, algo sem percepção. Aí eu me voltei para a palavra do Senhor. E quando eu me volto para a palavra do Senhor, eu começo a perceber que a Bíblia, ela é clara a nos dizer que o Senhor nos gerou, que o Senhor nos planejou. E o gerar de Deus e o planejar de Deus com você e comigo fez com que Ele sonhasse a nosso respeito. Então eu quero te lembrar uma coisa: Deus, Ele tem sonhos com você. E um dos propósitos de Deus para a sua vida e para a minha vida é nos colocar num lugar aonde nós possamos desenvolver uma experiência e uma maturidade para nós podermos desfrutar do que Ele proporcionou, do que Ele tem planejado para nós. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que eu gosto muito, e esses dias eu estava observando essa palavra dele. Ele diz assim: tudo se discerne espiritualmente, e é para o crescimento. Então não basta eu esperar uma direção de um algoritmo ou de um chat. Eu preciso construir a habilidade para discernir a vontade do Senhor para a minha vida. Porque Provérbios capítulo 19, 21 vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas prevalece o propósito de Deus. Então, se você não discernir o propósito de Deus, você pode se frustrar, você vai se cansar e você pode se perder. Então, eu quero aproveitar o olhar de Mateus contando a história, e eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, e dentro da ótica de Mateus e da linguagem de Mateus, eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Mateus vai dizer assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, baseado na experiência de Mateus, sendo desafiados a discernir tempo, propósito e principalmente a nossa forma de enxergar as coisas, o que eu preciso então construir na minha vida? Eu preciso construir uma experiência com Deus que reconheça a presença de Deus no nosso cotidiano.
Não é tão fácil perceber a Deus. Nós falamos em nome dEle, nós o adoramos, nós o celebramos, nós tiramos um tempo para adorá-lo e nos alimentar da sua palavra, como estamos aqui nessa noite. Mas nós temos dificuldade de percebê-lo e compreendê-lo no dia a dia, nas coisas mais simples ou nas mais difíceis que estamos enfrentando. Nós estamos falando de um mundo caído. Eu iniciei a minha fala dizendo da surpresa que eu tive quando eu fui informado por uma pessoa querida do meu coração que ela tem buscado meios nos quais eu não julgo saudável, nos quais eu não vou entender que ali ela vai obter realmente a resposta de Deus. De uma forma que eu não consigo compreender essa presença revelando a vontade do Senhor, para que essa vontade se estabeleça na minha vida e para que essa verdade gere algo transformador, no qual eu possa realmente consolidar a minha vida. Só que eu não estou aqui para julgar e nem estou julgando. Eu só estou trazendo um assunto para nós pensarmos. O que eu estou chamando a sua atenção é o que leva uma pessoa que conhece Jesus, o que me leva, o que leva você, o que faz com que nós sejamos levados a não reconhecer a presença do Senhor no meio das nossas lutas e dos nossos desafios e acharmos que estamos sozinhos. E acharmos que não temos respostas em meio aos nossos questionamentos, em meio às nossas dores. Quando eu olho para esse texto, nós estamos falando de homens muito experientes, nós estamos falando de pessoas acostumadas a lidar com tempestades, nós estamos falando de pessoas que estavam acostumadas a lidar com a adversidade que o mar produz. Nós não estamos falando de pessoas inexperientes. Só que eu estou querendo chamar a sua atenção, é que eu e você podemos olhar para os desafios que enfrentamos, para as batalhas que estão diante de nós, para as perdas que estamos lidando e visualizar a presença de Deus conosco e perceber a mão do Senhor sobre nós e entender que a nossa fé vai nos sustentar, que a nossa fé vai mudar essa circunstância, ou nós podemos olhar nos sentindo desesperados, desamparados, sozinhos e perdidos. Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu estou querendo chamar a sua atenção para nós fazermos a avaliação de alguns pontos de vista, Mateus e Marcos trazem esse evento da tempestade, enxergando a ação de Jesus de forma diferente. Mas, quando a gente vai para o Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, que é um salmo tão popular, nós vamos encontrar duas versões que também me faz pensar a maneira como nós podemos falar daquilo que está acontecendo conosco. Se você vai para Salmo 23, versículo 4, na versão NVI, você vai se deparar com a seguinte afirmação: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, mas tu já estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mas tem uma outra versão, que ela é mais, vamos dizer assim, não romantizada, mas ela fala de uma maneira que nos instiga mais a confiança. Porque vai dizer assim: mesmo que a estrada aqui atravesse seja um vale de morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado, teu cajado
é fiel e me transmite a segurança. Olha a maneira de colocar a experiência. A minha maneira de colocar a minha experiência, a sua maneira de colocar a sua experiência, pode trazer um desenho diferente diante dos nossos olhos. Pode nos inspirar mais. Pode nos desafiar mais. E aí surge a seguinte pergunta no meu coração. Aqueles discípulos estavam atemorizados, estavam desesperados, lidando com tempestades que eles já estavam acostumados a lidar. Situações que eles já estavam acostumados a administrar. E naquele momento, ainda, eles tinham de bônus Jesus dentro do barco. Jesus estava presente ali com eles. E eles se desesperam e se angustiam. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: qual tempestade, qual situação, qual problema, qual dor, qual sofrimento que você já está acostumado de lidar, mas está te desestabilizando agora? Qual é a situação que você já venceu diversas vezes? Você já suportou diversas vezes e agora você chegou no ponto de já cheguei no meu limite, não vou administrar mais, não dou mais conta, não quero mais lidar com isso. Quais são os problemas, dores e desafios que até um ano atrás, até 3 meses atrás, você lidava com expertise, você lidava com confiança, você lidava com paz e hoje está te desestruturando? Está te desesperando. E o sentimento, como nós falamos popularmente, chutar o balde. Não tolerar, não esperar, não lutar mais. Porque há um sentimento que você está lutando sozinho, que você está enfrentando tudo sozinho, que o Senhor não está ao seu lado, que ninguém está te apoiando, que você não tem resposta para dar. Só que eu e você não precisamos ter vergonha de lidar com a nossa vulnerabilidade. Não tem problema se você cansar, não tem problema se você pensar em desistir, não tem problema se você se sentir sozinho, porque isso não é um privilégio só seu. Todos nós que estamos aqui nessa casa nessa noite, já houve um momento da nossa experiência que nós nos cansamos, que nós nos sentimos sozinhos, que nós tivemos a percepção de que Deus não estava conosco. Será que isso só acontece com a pastora Rosângela? Ou comigo? Não, acontece com muita gente. Isso aconteceu com um homem que eu admiro muito a sua história, que é Jó. Se você vai para o livro de Jó, versículo 9, versículo 11, aqui ele vai falar desse sentimento vulnerável e dessa desconfiança que abate o nosso coração. Ele vai dizer assim: se tu passas por mim, eu não o vejo. Olha que interessante. Se segue diante de mim, eu não o percebo. Então eu estou falando de um homem que no momento do seu sofrimento, no momento da sua angústia, ele vai dizer assim: olha Deus, se tu passas por mim, ou se tu vais à minha frente, eu não estou te percebendo, porque a minha dor está tão aguda, eu estou tão confuso com o meu sofrimento, eu estou tão apertado na minha guerra, na minha batalha, que eu não consigo te perceber. E o interessante, que Jó, ele não vai expressar esse conflito apenas uma vez. Não é apenas uma vez que ele vai dizer: olha, se o Senhor está passando por mim, eu não estou nem vendo, eu não estou nem sentindo. Se o Senhor está ali na frente para aplanar o meu caminho e para me ajudar a buscar soluções para resolver os meus problemas, eu não estou te percebendo. Não é só uma vez que Jó sente assim. Ele sente assim mais de uma vez.
Se você vai para Jó, capítulo 23, versículo 8 a 12, ele vai falar novamente a respeito do seu conflito. Ele vai dizer: se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele esconde à minha direita, não o enxergo. Olha a crise espiritual que Jó está vivendo. Porque a sua batalha, a sua dor, o seu sofrimento, dependendo da situação que se encontra, pode desembocar sim numa crise espiritual. Numa crise onde você vai achar que Deus não te ama, que Deus não está perto, que Deus não vai resolver o seu problema. Mas eu quero te chamar a atenção para a mesma palavra desse homem que está dizendo: se você passar por mim, eu não vou te ver, porque o meu sofrimento está grande demais. Olha o que ele vai dizer, continuando aí o texto: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provar, eu sairei como ouro. Os meus pés seguirão as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. No mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondido no meu íntimo a palavra da sua boca. Nós estamos vendo a fala de um homem que ele está dizendo: Deus, eu não estou te vendo. Deus, eu não estou te sentindo. Deus, eu não estou te percebendo. A minha luta é grande. Deus, olha, eu não estou sabendo o que fazer. Isso acontece com você e acontece comigo. Mas ele está reconhecendo por decisão própria a presença de Deus. Eu não estou te sentindo, porque a minha dor é maior do que a percepção para te perceber. Eu não estou te vendo, porque a minha angústia ofusca a minha visão espiritual. Mas eu guardo no meu coração a tua palavra. Mas eu sigo as tuas pesadas. Mas eu não abro mão de estar com o Senhor. E aí nós podemos observar que o sofrimento ou o perigo nos faz enxergar diferente. Porque se você vai para Salmo 139, você vai ver Davi fazendo um contraponto à palavra de Jó. Porque enquanto Jó está dizendo: se você passa por mim, eu não te vejo. Se eu me adianto, eu não te alcanço, porque eu não consigo te tocar. Davi está dizendo: para onde eu irei? Como eu vou me esconder? Se eu vou lá no abismo, você está. Se eu subo às maiores alturas, tu estarás também. Não há um lugar que eu vou ficar escondido dos seus olhos. Então eu e você temos duas escolhas: não abrir mão da presença de Deus, mas ficar que nem Jó, lamentando, porque não conseguimos ver Deus no meio da nossa dor, não conseguimos sentir a presença do Senhor no meio da nossa angústia, nos perdemos nas acusações, nos perdemos nas aflições, ou fazer que nem Davi. Eu posso estar vivendo a maior luta do mundo, eu posso estar chorando o maior choro amargo da história, mas não tem como eu me ausentar da tua presença, porque para onde eu vou, tu estás lá. Não tem como eu esconder. Escolha para interpretar o tempo que estamos vivendo. Você pode interpretar esse tempo dizendo: Deus não tem coisas grandes para mim. Ele se esqueceu de mim. Eu caminho sozinho e abandonado. Ou você pode se levantar e dizer: Deus caminha comigo. Eu estou passando por crise financeira, eu estou passando por crise familiar, eu estou passando por crise relacional, até crise de fé, mas eu sei que Ele está comigo. Ele me tem na palma das suas mãos, Ele me esconde e não tem para onde eu correr. Para onde for, Ele vai me cercar.
porque o seu olhar está contínuo em mim. Eu faço a opção para viver como Davi. Porque se eu viver como Davi, eu desfruto de presença, eu desfruto de paz, eu desfruto de descanso. Como eu gosto de dizer, o nosso rosto pode até estar banhado de lágrimas, a nossa alma pode estar até abatida, o nosso físico pode estar exaurido, mas nós sabemos que Ele está lá. Nós sabemos que Ele está movendo. Então eu quero desafiar você a reconhecer a presença de Deus na sua vida em qualquer tempo. Se é crise ou se não é crise, se é guerra, se não é guerra, se as notícias são boas ou são ruins, não se esqueça, Ele está com você, a presença dEle está em você, e Ele vai te sustentar em todo o tempo. Aí você vai desfrutar de paz em meio à tempestade. Qual o olhar que você deseja desenvolver? Eu quero desenvolver essa interpretação de que a presença do Senhor na minha vida é real, é verdadeira. Mas precisamos de um passo a mais. Precisamos mais do que reconhecer a presença de Deus. Precisamos também exercitar a nossa fé nos momentos difíceis. Porque nos momentos fáceis, não é difícil dizer que nós temos fé, não é? Nos momentos difíceis, nós não temos dificuldades. Fáceis, nós não temos dificuldade. Mas nos momentos difíceis, sim. Vamos para Mateus 8, versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus dormindo, como o texto vai dizer, e os discípulos achando que iria morrer. Era a mesma tempestade, era o mesmo barco, era o mesmo ambiente, duas visões diferentes, desespero e descanso. Enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus acorda, nós vamos morrer. Jesus está dormindo. Você vai precisar fazer uma opção, como que você vai ficar quando a tempestade chega. Porque seria bom se ela não chegasse. Seria bom se nós construíssemos a nossa história sem que nunca houvesse tempestades. Mas infelizmente o próprio Jesus nos orientou a ficarmos animados e fortalecidos, porque no mundo nós iríamos passar por aflições. E nesse tempo de aflições tem um segredo: ânimo, coragem, ousadia, força, segurança, e eu quero acrescentar: desfrute. O barco era o mesmo, o mar era o mesmo, a tempestade era a mesma, os discípulos desesperados gritando e Jesus dormindo. Como que você vai agir em meio às suas tempestades? Quem estava certo? Os discípulos ou Jesus? Qual a visão aqui era a certa? Então eu quero ativar o seu coração nessa noite, para você entender que inevitavelmente nós vamos lidar com dificuldades e desafios, mas nós vamos nos posicionar corretamente quando isso acontecer. Nós não vamos perder a paz, nós não vamos perder a força, nós não vamos perder a ousadia, nem a alegria, porque o Senhor está conosco. E aí eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Nenhum diagnóstico. Eu quero profetizar na sua vida que nenhuma falta de dinheiro. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nenhuma discussão ou desconforto no trabalho, nenhuma crise familiar vai tirar o seu sono,
vai tirar a sua paz. Se você tiver que lidar com isso, você vai lidar dormindo no Senhor, confiando que Ele se levantará, abrirá a sua boca e ordenará as lutas a seu respeito. Eu quero crer nisso. Jesus acorda, né? Nós sabemos muito bem, o texto é muito conhecido. Ele se levanta e ele repreende o vento. O mar se acalma. Mas ele repreende os discípulos. Ele repreende o vento, o mar se acalma, mas ele repreende os discípulos. Ele chama a atenção dos discípulos, homens de pequena fé. Será que vocês não sabem quem está aqui no barco com vocês? Por que vocês não estão dormindo também? Deixasse a tempestade fazer desse barco o maior naná de neném que vocês já tiveram na vida. Em vez de ficar desesperado, ter segurança de que vocês não estão sozinhos. Esse é o problema. A não confiança de que verdadeiramente Ele está conosco. E aí, meu querido, minha querida, Hebreus, capítulo 11, 1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Que tipo de oração você faz quando as dificuldades são maiores do que você imaginava? Que tipo de clamor? Porque o próprio Mateus, capítulo 21, versículo 22, vai nos dizer que tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, o Senhor vai ouvir e o Senhor vai responder. Se essa é uma verdade para nós, que tipo de oração você tem feito? Quando o choro chega, quando a dor chega, quando o luto chega. Tem coisas que pode até demorar um pouquinho a nossa elaboração, mas você não pode perder a certeza de que Ele está agindo. Você não pode perder a certeza que Ele está se movendo. E para isso, eu e você vamos precisar de algo que é fundamental na nossa caminhada. Que se nós ignorarmos, nós vamos fracassar. Que é depender da revelação do Espírito Santo em nós para nos dar sabedoria. Eu e você precisamos da revelação do Espírito Santo trazendo sabedoria para nós lidarmos com nossos conflitos, com os nossos desafios e com as nossas dores. Vamos para Mateus 8, 26. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Uma coisa é conhecimento, bom senso. Você pode ter bom senso, você pode ter conhecimento. Outra coisa é sabedoria. Eu sempre vou dizer, uma coisa é inteligência intelectual. Outra coisa é sabedoria. E a sabedoria que eu estou dizendo para vocês é essa a habilidade de crescermos em discernimento, para não nos movermos no nosso próprio julgamento, mas naquilo que o Espírito Santo traz para nós. Porque quando eu e você estamos revestidos de poder, quando eu e você estamos capacitados pela revelação de Deus, há um espírito de coragem em nós, há um espírito de autoridade em nós, há uma confiança, uma certeza que nós nem sabemos explicar, mas nós sentimos. Ela nos move, ela nos impulsiona. E se você for para
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai estar nos orientando o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu e você podemos sentir medo? Podemos, porque medo é senso de proteção. Todo ser humano vai sentir. Até os animais irracionais. Porque é um senso de proteção. Mas eu estou falando dessa sabedoria, da revelação do Espírito em mim, da revelação do Espírito em você. Que você não vai caminhar pelas suas forças. Você não vai caminhar pela sua visão. Você não vai caminhar pelo seu conhecimento. Você vai caminhar por algo que vem de Deus para você. E esse algo que vem de Deus para você, que eu chamo de presença do Espírito Santo, vai fazer você ter dentro de você algo que te impulsiona e que te move a viver o que ninguém já viveu. A experimentar o que a maioria das pessoas tem medo de experimentar. Eu me volto para a palavra do Senhor e me deparo com a palavra de Tiago. E aí, todas as vezes que o medo bater na sua porta, todas as vezes que o medo tentar te intimidar, você vai precisar buscar a sabedoria do céu. Não é a sabedoria dos livros. Não é a sabedoria da academia. Não estou desvalorizando porque eu preciso dela. Mas eu estou falando dessa sabedoria que te faz entender o que ninguém pode te explicar, mas está dentro de você, porque o Espírito Santo está movendo no seu coração. E aí, meus queridos, Tiago vai dizer assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, então peça. Tiago 1, versículo 5. Porque Deus dá com liberalidade a quem pedir. Deus não vai dar com medida, mas Deus vai dar com liberalidade. Então eu quero desafiar você a nós nos tornarmos essa igreja que vamos para a presença do Senhor. Não é buscar a sabedoria comum, mas é buscar a sabedoria dos céus, que vai nos dar a habilidade de interpretar, de discernir, de responder, de tomar decisões e de permanecer inabalável quando as nossas dificuldades chegarem até nós. E Tiago, versículo 3, 17, ele vai falar do padrão da sabedoria do céu. E quando ele fala desse padrão de sabedoria do céu, eu olho e me chama a atenção, porque ele vai trazer um filtro. E ele vai apresentar para nós o filtro dessa sabedoria, segundo o padrão do céu. Não é o padrão da pastora Rosângela, não é o padrão da igreja metodista, não é o padrão da faculdade que você fez, mas o padrão do céu. Ele vai dizer, vamos ler o versículo 7, se puder colocar aí na tela para nós, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, olha o filtro, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheias de misericórdias, de bons frutos, imparcial e sincera. Ele apresenta o filtro da sabedoria do céu. E é isso que eu e você precisamos. Na nossa caminhada como homem e mulher de Deus, buscar essa sabedoria para que esse filtro que é cumulativo possa me dar a habilidade para que as pessoas percebam que a maturidade gerou em mim sabedoria, e essa sabedoria, capacidade de responder às adversidades que estão à minha frente. É lógico que eu não posso deixar de falar de Bill Johnson, né, irmãos?
Foi tão engraçado, os americanos chegou lá em casa, né? Aí viu o nosso cachorrinho, que eu falo, ele não é meu não, ele é do meu pai, tá, gente? Eu dei para ele. Aí ele, qual é o nome do cachorrinho? Eu, Bill. Por causa do Bill Johnson? Eu, por causa do Bill Johnson. Ele é tão amado que é por causa dele. A unção deve ser sempre gratuita, mas a maturidade tem um preço. Vocês prestaram atenção na fala do Bill? A unção, ela é gratuita, mas a sabedoria tem um custo, tem um preço que eu e você vamos ter que pagar. E se você estiver disponível a fazer esse investimento, você vai chegar lá. As pessoas vão ver um diferencial na sua vida. E se a sua vida é diferenciada, o seu resultado é diferenciado. Isso que nós precisamos entender, que quando a sua vida é diferenciada pela autoridade e graça de Deus que você carrega, a sua história vai ser admirada, porque as pessoas vão perceber a graça do Senhor em você. E aí eu e você vamos precisar então começar a declarar a vontade de Deus de maneira ousada em meio às nossas tempestades. Versículo 26, parte B. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar se fez completa a bonança. Falar o vento não é uma coisa tão simples assim. Pode parecer muito impopular ou insanidade. Só que eu e você precisamos entender que nós podemos escolher a forma que nós vamos lidar com as questões que nos incomodam. Se nós vamos lidar de forma passiva, ou se nós vamos discernir, ao mesmo tempo descansar, mas falar com autoridade, viver com poder e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque no final de tudo, o maior propósito do céu para nós é o desfrute. Então, se eu e você não conseguimos acessar o desfrute, nós não estamos vivendo a essência da proposta do céu. E o que o Senhor deseja é que o céu promova um desfrute maravilhoso para você. E tem muitas coisas lindas que Deus vai fazer. E tem muitas coisas lindas que Deus está fazendo que você não sabe. Tem muitas coisas lindas que Deus já fez que você não sabe. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. No final do nosso evento aqui na igreja, um homem aproximou de mim. Estava eu e o Azaf conversando aqui. O Azaf testemunhou a fala dele comigo. Não sei se o Azaf está aí hoje, né? Mas o Azaf estava do meu lado. O Azaf ouviu ele falando. Ele veio e falou comigo assim: pastora, eu posso te dar um abraço? Aí eu falei: pode. Aí ele me abraçou e ficou muito emocionado. Quando ele me abraçou, ele falou assim: olha, eu já vi a senhora 3 vezes. E desde o dia que eu vi a senhora pela primeira vez, eu queria ter chegado até a senhora. Mas eu fiquei constrangido. Mas hoje eu falei: eu vou chegar até ela. E aí, quando ele chegou até mim e me pediu para me dar um abraço, porque ele queria me contar algo que eu fiquei muito grata porque ele me contou. Ele disse assim: eu queria te dar um abraço e eu quero te contar que um dia a minha mãe levou o meu irmão de 8 anos até você para você orar. Minha mãe era católica, resistente ao evangelho. Ela não gostava de crente. Mas como havia um desespero no coração dela pelo filho, que era paralítico, ela foi até a senhora, para a senhora orar. E a senhora orou. A senhora orou e a senhora falou para minha mãe que Deus iria curar o meu irmão.
E além da senhora falar que Deus iria curar o meu irmão, a senhora falou que toda a nossa casa serviria o Senhor, que todos nós seríamos servos do Senhor. Eu quero contar para a senhora que o meu irmão está curado, ele anda, e a minha filha e a minha família toda está salva, servindo ao Senhor. E eu quero te abraçar para dizer: o Senhor curou meu irmão, mas o Senhor salvou a minha casa, para o nome do Senhor Jesus. Deus nos fez para desfrute. O maior propósito do céu é que as tempestades, que as dores, que as angústias que você enfrenta hoje, seja o desfrute e a alegria contada de amanhã, porque esse é o plano do coração do Senhor para mim e para você. E para isso, nós precisamos sermos corajosos para nos apresentar ao Senhor e dizermos: eu quero falar ao meu vento. Dos discípulos naquela época, era uma tempestade no mar. E você? Qual é o vento de hoje? Que você precisa ser um pouco louco mesmo. As coisas de Deus são loucuras. O menino de 8 anos andou. E não era por causa da pastora Rosângela. Era por causa do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então eu não sei qual é o vento da sua história hoje. Eu não sei qual é o vento da sua casa hoje. Mas tem uma linguagem que nós podemos utilizar nesse lugar. E a linguagem que nós podemos utilizar nesse lugar é você se colocar de pé e olhar para o vento da sua vida e dizer: você vai calar, eu te repreendo, porque eu vou descansar no meu Deus e eu vou desfrutar das suas promessas.